Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Ideias Benditas. Eu sou Ronaldo Souza e estou aqui muito feliz por estar com você e por estar aqui com a minha amiga querida Tati. Tudo bem com você? Oi, Rô, tudo ótimo. A gente está aqui, né, batendo nosso ponto mais uma semana e hoje a gente vai falar da onde vem o nosso reconhecimento. Essa é uma questão relevante, né? Porque a gente vê tanta gente falando assim, mas eu não sou reconhecida ou reconhecido no meu trabalho. E muitas vezes essas pessoas não param para pensar exatamente o que é ser reconhecido, né? Qual é a medida disso? Até onde a gente fica esperando ali um elogio que às vezes até é meio vago, né? Aquele elogio vazio, e ele não vem, a gente se frustra. E até onde, às vezes, uma crítica é o seu reconhecimento, é o reconhecimento do seu valor. Então, esse é um tema que me toma muito tempo, né, na minha atividade profissional do dia a dia, até para que as pessoas entendam, né, exatamente do que a gente está falando quando reclama de que não é reconhecido. Antes de falar, eu gostaria de pedir para quem está em casa nos assistindo o seu reconhecimento com o nosso canal, dando aquela curtidinha, comentando, compartilhando. Nossos vídeos têm tido alguns comentários. O último, minha irmã comentou, a Edna. Ela fez um Olha, comentário lá para gente, falando que adora trabalhar. E para mim é um prazer. Ainda mais ter a minha irmã comentando aqui. Fico feliz. é muito bom, né? Cada comentário que a gente lê, que a gente percebe ali, nossa, acertamos, né? A gente já falou isso, às vezes as pessoas que têm, né, o nosso contato pelo WhatsApp mandam uma mensagem ali, ai, gostei do vídeo, fez diferença na minha vida. Um dia desse eu falei, né, um aluno que virou para mim em sala de aula e falou, poxa, professora, gostei tanto daquele vídeo, veio exatamente no momento, né, que a gente está, porque na minha cabeça estava fazendo muito sentido, estava precisando daquela fala, e aí dá aquele calorzinho, né, no nosso coração. É um reconhecimento, sem dúvida alguma. Muito obrigado a vocês que nos reconhecem, que gostam do nosso canal, dos temas que a gente busca abordar. Então, Tati, o reconhecimento realmente é algo bem complexo, dá para a Uhum. gente pegar vários caminhos, está muito atrelado à questão da motivação também, Sim, sim. né? E acredito que a gente já mais para frente a gente vai falar fazer um programa só sobre a questão da motivação, mas ela está sim muito ligada à questão do reconhecimento. Na minha visão, na minha experiência profissional, o reconhecimento vem também muito da questão da confiança. Tem várias Uhum. questões, mas eu trago Sim. da minha experiência a questão da confiança. Quando te confiam um trabalho muito sério, muito importante, é porque reconhecem em você um profissional capaz de Hum. executar aquela tarefa, aquela atividade, aquela missão. E nesse sentido, quando você recebe, poxa, confiaram em mim, você se sente reconhecido, automaticamente você trabalha melhor a sua motivação e você vai se desempenhar o máximo, ao máximo, para executar aquela atividade. Então, isso para mim também seria uma forma de reconhecimento, mas existem Sim. outras. E nessa sua fala me veio aqui à mente aquela situação que é bem comum, né, nas empresas assim. Você tem pessoas que reclamam porque estão sobrecarregadas, né, frente a outras que às vezes não estão tão sobrecarregadas assim. Sim. E de um modo geral, a gente consegue perceber que aquela que está mais sobrecarregada, que recebe muitas demandas ali da chefia direta, absorvem um monte de coisa, de fato são as que têm mais confiança por parte daqueles que estão delegando. Então, é comum você ver
que quem está mais sobrecarregado entrega mais, dá mais conta de fazer. Eu tenho mais confiança de que se eu entregar aquela tarefa para uma determinada pessoa, mesmo ela estando sobrecarregada, eu tenho mais confiança de que ela vai me entregar do que aquela outra pessoa que às vezes está até mais folgada, teria mais tempo para fazer, e talvez exatamente porque ela tem tanto tempo, ela não se dê conta de algumas urgências, enfim, né? Talvez ela não seja tão demandada porque não tem, né? Aqueles que estão seus pares ou seus chefes, enfim, não tem essa confiança exatamente. Isso é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo não é justo que a gente sempre sobrecarregue, né? Que alguém fique sobrecarregado numa equipe de trabalho, enfim, né? É sempre melhor que a gente busque equilibrar, né, as funções aí de todo mundo. Mas na prática, no dia a dia, não que eu ache que seja bacana a gente se vangloriar por estar sobrecarregado, porque isso traz muitas consequências para a nossa saúde física, mental, enfim, mas não deixa de ser um reconhecimento, né? Não vamos romantizar estar Não, não. sobrecarregado. Não é isso, gente. Não é isso. Não é Mas isso. eu queria falar de outra questão, outra forma de reconhecimento, que é a questão financeira. Uhum, que todo Aí, mundo reconhece muito rapidamente. exatamente. Mas aí eu trago as minhas experiências mais uma vez, das vezes que eu me senti reconhecido nessa forma. Eu nunca, na minha vida, sentei assim com algum gestor para falar, eu preciso de um aumento. Uhum. Talvez eu nem saberia hoje em dia como lidar. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que fazer uma mentoria com a Tatiana Livramento, mas nunca aconteceu de eu chegar num diretor administrativo, que geralmente foi a experiência que eu tive, era a pessoa responsável para a gente conversar às vezes, e falar. Quando eu menos esperava, olha, tem um aumento. Além daquele reajuste anual, Uhum. às vezes Que é acontecia. importante que a gente, né, pontue, né, que dissídio, esses reajustes não são É, aumento, né? Não não, são aumento no sentido de um reconhecimento. De um modo geral, o ajuste, às vezes nem em 100%, da inflação daquele ano. Então, você está exato, só sendo mantido aquilo, né, o seu poder aquisitivo, e mesmo assim nem sempre chega lá. Mas o exato. aumento é isso que você está falando, né? Um aumento de salário, um bônus extra, aquilo que realmente vem a mais, né? Aí é Uhum. uma boa E forma de isso, reconhecimento. exatamente. Nossa, como eu me senti reconhecido, como eu ficava feliz quando eu via isso, né? Poxa, estão reconhecendo toda a minha entrega, todo Uhum. o meu empenho, o meu esforço em querer aprender mais, em querer doar, entregar, doar entre aspas, né? Doar, Sim, sim. trocar o meu conhecimento ali, né? Então, assim, isso para mim sempre foi uma forma de reconhecimento. Mas, neste sentido, às vezes, para muitas pessoas, a questão salarial, que não tem um reajuste, que não tem este, né? Às vezes isso pode ser um fator para a pessoa ficar extremamente desmotivada, não se sentir reconhecida. Mas sabe o que acontece, Rô? É, é comum a gente perceber isso, né? As pessoas esperam primeiro esse tipo de reconhecimento para depois entregar. E aí não vem, né? É natural, não é? É claro, gente, sempre destacando aqui que não é para a gente se sujeitar aos abusos, aos extremos, não é isso. Mas é natural que primeiro a gente entregue mais, né? Que a gente vá além, que a gente surpreenda, que a gente tenha aquelas situações de alguém falar assim: nossa, mas você fez isso? Né? Eu nem esperava que fosse feito dessa forma. Nossa, você realmente entregou além, né? Eu tive uma conversa recentemente numa outra empresa
E foi muito interessante, porque eles tinham uma meta de vendas para atingir, né, de faturamento para atingir. Eles não chegaram nessa meta, mas chegaram bem perto. E na cabeça deles, chegar na meta seria, se fosse numa prova, né, seria tirar 10. Então, como eles chegaram perto da média, nem tão perto assim, mas chegaram perto daquela meta, eles estavam achando, assim, se fosse considerar de 0 a 10, que eles eram um 7, entendeu? Uhum. E aí, aquele grupo de pessoas que estava ali comigo ficou muito abatido quando eu expliquei para eles que não é assim. Que quando a gente faz a meta, né, a gente está na média. Fazer a meta é tirar a média para passar de ano. Então, se a média na escola é 6, quando você bate a sua meta, a sua avaliação vai vir 6. Ok, você fez o que estava comprometido, né? O que você se propôs a fazer, você fez. Isso é 6. O 7, o 8, o 9, o 10 além, né? Acima da média, é quando a gente entrega mais. É quando a gente vai além. Então, não fazer a meta é estar abaixo da média. Né? No boletim era nota vermelha. Não existe mais isso. Mas, né, se a sua média para passar de ano era 6 e você não chegou lá, você ficou com um 4,5, um 5, um 5,5, o que seja, é o quase, mas não está adequado. Você não saiu do vermelho. Né? Então, as pessoas têm essa coisa do... Mas eu fiz tudo que eu me comprometi. Ok. Né? Tem algumas empresas que são... muitas empresas, né? Tem um pouco mais estruturada essa questão de avaliação de desempenho e você tem ali metas traçadas para todo ano e, periodicamente, aquilo é verificado e como é que você está em relação àquela meta, legal. Aí você fala assim, eu atingi todas as metas desse ano. Ok. Né? Você não é Master Blaster porque atingiu a meta. Você é Master Blaster se você superar a sua meta. Se você trouxer algo além. Né? E não necessariamente em resultados de venda. Às vezes é no seu comportamento. Às vezes você nem estava na sua meta um determinado resultado e você foi lá e entregou. Isso chama atenção. Né? Porque a meta de cada um é o que vai dar o atingimento da meta da empresa como um todo. E aquilo é o que se espera, ponto, né? O além é que vai fazer com que alguém olhe e fale assim, nossa, aquela pessoa ali tem algo diferente, né? Tem entrega, tem potencial para ir além, e aí a gente começa a ver de uma forma diferente. Mas eu não estou dizendo que só esse tipo, só quem entrega além é que vai ser reconhecido. Não, é ok entregar a meta, entregar a média, ser a média. Tá tudo bem, né? Faz parte da estrutura da empresa. A empresa não espera que todo mundo faça além. A gente sabe que não é assim. Tem a ver com o que você estava falando da motivação. Né? Então, tem algumas pessoas vão muito além, estão muito dispostas àquilo. Aquilo que elas estão vendo dentro da empresa faz muito sentido com os valores pessoais dela. E aí ela vai engajando e vai trazendo mais resultado, enfim. Outras, então, ok. O que você quer que eu faça? Eu vou lá e faço bem. E tá tudo bem. Né? Só precisa ter clareza disso. Eu acho que esse é o grande ponto. Né? Quando você começa a se frustrar porque você não está recebendo o reconhecimento devido, às vezes é porque você nem sabe o que esperam de você. E aí você fala, peraí, né? Pode ser falha da sua liderança, lógico, que não conseguiu ser claro naquilo, né? Mas às vezes é falha de compreensão mesmo. Então, é um tema com muitas possibilidades, né? Esse último final de semana, último domingo, a minha sobrinha Priscila veio com o marido dela, o Bruno, veio almoçar com a gente e eles são da área da tecnologia. E ela até queria que eu migrasse para essa área também, né? E é uma área que a gente sabe muito promissora, não só no Brasil, mas no mundo, vai mundo. Carregar muitas áreas, né? Através da tecnologia, muitas áreas vão se desenvolver. Exatamente. E aí, hoje, eles estão trabalhando, ela está trabalhando na mesma empresa que o marido já estava trabalhando, estava partilhando
as experiências e os cuidados que o RH tem. Então, eu acho que também vejo que por ser uma empresa de tecnologia, até essa forma, o cuidado é diferente, é inovador, é interessante, sabe? A gente sabe que existem várias empresas de outros segmentos que têm esses cuidados também, mas eles trabalham 100% home office. Se eles quiserem ir, a sede é em São Paulo, eles podem ir também trabalhar, mas eles moram em Caçapava, então mas eles preferem um home office. Toda sexta-feira chega para eles o kit lazer. Vem lá uma cervejinha, uns Ai, que delícia! brindezinhos, umas coisinhas assim. É um agrado que eles recebem todas as sextas-feiras. E parece que lá na sede... Gente, não estou fazendo apologia à bebida nem nada, mas, por exemplo, lá na sede, sexta-feira, chegou ali no final do expediente, pouco antes, já está aberto lá a sala do lazer deles, onde tem jogos, karaokê, videokê para eles cantarem e rola uma cervejinha. um freezer que eles mostraram um vídeo para mim, repleto. Eu falei, meu Deus, o povo tem que ir embora tudo depois de táxi, né? Porque não dá para dirigir. Há alguns setores, né, para alguns segmentos, né, é possível e faz muito sentido ter esse tipo de ambiente, né? O pessoal da área de tecnologia tem algumas vantagens nesse sentido, até porque também na hora que o bicho pega, eles não têm horário, né? Eles são responsáveis muitas vezes pelo funcionamento de toda uma empresa, então né, são alívios, né, que a gente consegue, e não são todas as empresas que fazem isso, que conseguem dar para o seu pessoal esse reconhecimento, muitas vezes assim, ó, né, estamos juntos, vamos lá, sei que você precisa de um respiro, né? Então tem muita coisa aí por trás disso tudo que nessa área é possível. Claro, gente, você que está aqui ouvindo a gente, trabalha numa indústria, isso nunca vai acontecer, não cabe, né? As coisas não, as soluções não são as mesmas para diferentes empresas. Então, isso é que fique claro, porque senão vai ter já alguém querendo um freezer de cerveja do lado da máquina da produção. Não rola. Como é que você vai fazer para trabalhar? Ou num hospital, entendeu? Não vai rolar. Eu fico pensando, se eu for escrever um texto e beber uma bebida alcoólica, eu não consigo. Já não, exatamente. Não dou conta. Fica esse parêntese aqui, que algumas empresas, para algumas, isso é muito pertinente. Exatamente. Mas depende do perfil profissional, depende de um monte de coisa. Estou partilhando a experiência e vendo assim a motivação. Eles estão muito satisfeitos, né? Demais. Tem um salário razoável, tem um vale alimentação assim, com um valor que eu falei, poxa! Dá e os dois, bem. cada um ganha o seu, e assim, é um cartão, é tipo um cartão de crédito que cai o crédito. Então eles podem consumir tanto no supermercado quanto no restaurante, e é sempre para alimentação, claro. E bom, você pensa, poxa, né, com tantos benefícios, é claro, é para eu entregar mais, é para eu me sentir feliz, satisfeito, eu vou entregar mais, eu estou me sentindo reconhecido. Então, são todas as linhas que me fazem com que eu me sinta reconhecido num trabalho, né? São várias formas de conhecimento, de reconhecimento. Reconhecimento, né? Exatamente. Agora, Tati, quando a gente se depara com uma situação de uma empresa onde você não vê o reconhecimento, você tem a sua entrega, né? Você se dedica bastante e você não tem a troca, que é o reconhecimento, às vezes vem em forma de uma palavra de incentivo também, né? Nossa, parabéns, seu trabalho ficou muito bom. Não é ficar rasgando elogios, não, mas, sabe, olha, muito bom, a gente está satisfeito com o seu trabalho. O feedback, né? Lembra do poder do feedback? Sim. Às vezes não tem. E aí? E aí, bom, só complementando, né? Você falou do elogio. Às vezes, a crítica, eu falei isso na abertura, né? Às vezes a crítica é também um bom sinal de reconhecimento, né? Eu ainda estou acreditando no seu potencial, por isso eu estou
te dando esse feedback, estou te fazendo essa crítica, estou te mostrando, olha, você pode fazer melhor nisso, você pode corrigir o seu comportamento, ou você pode se aprimorar tecnicamente. Quando eu faço isso, eu estou, muitas vezes, claro que, como já falei, nada tem regra nessas coisas, mas, enfim, de um modo geral, a gente percebe que você está, sim, sendo reconhecido pelo seu potencial. O que está sendo dito é, você tem potencial, eu acredito em você, só que você precisa dar um passo além. Isso é um reconhecimento. Porque se eu acredito que você não é mais capaz, né, que ali tem um teto e você não vai passar dali, eu paro, inclusive, de te fazer essas críticas, de exigir que você vá além. Se depois você vai ser desligado da empresa, ou se você vai ficar ali, né, fazendo a sua função, porque aquilo que você está fazendo está legal para mim, e vou deixar, esqueço você ali. Né? Tem gente que gosta, tem gente que adora fazer a mesma coisa a vida inteira. Tudo bem. Né? Aprendi a fazer desse jeito, estou confortável aqui, não quero subir, não quero mudar de área. Ok, pode ser que a empresa que você está aceite isso também, ache isso legal e está tudo certo. Sempre falo, gente, o que vale são os combinados. Né? Qualquer relação profissional, relação pessoal, né? As duas partes estão conscientes e satisfeitas? Ok. Ninguém tem nada a ver com isso. Né? A coisa desanda quando uma das partes não está consciente do que está acontecendo ou uma das partes, ou as duas, não estão satisfeitas. Aí é outra coisa. Então, entender a crítica também como um movimento aí de reconhecimento. Quando a gente está num lugar que a gente não percebe reconhecimento de nenhuma dessas formas que a gente já falou, e a gente de fato tem ciência do próprio valor, né? O Rô já deu a dica, se organiza para ir para outro lugar. Né? Não faz sentido você ficar se expondo a uma situação que desgasta, porque desgasta mesmo. Se a gente perde esse ponto de dar o tchauzinho e falar assim, olha, né, tem outra empresa que vai me dar valor, enfim, eu reconheço o meu valor, vou fazer outra coisa da vida. Se a gente passa desse ponto, o risco da gente começar a se desvalorizar é muito grande. Né? A desmotivação vem. Porque, poxa, não há o que eu faça e nunca vem um reconhecimento, né? Chega uma hora que eu vou deixar de fazer. Chega uma hora que eu, de fato, não vou mais entregar além, vou fazer jus ao não reconhecimento. E aí você vai esgarçando a relação a um ponto que você acaba saindo daquela empresa. Às vezes você é demitido, às vezes você pede demissão, mas já quando não sobrou nada, e aí você demora um tempo para você se fortalecer, se sentir de novo, né, confiante para assumir um novo espaço, um novo desafio aí profissional. Então, tem que tomar muito cuidado, né, porque essa questão do reconhecimento tem muito a ver com a nossa autoconfiança. Né? Eu não preciso o tempo todo que fiquem me reconhecendo, né? Eu preciso ser madura ou maduro o suficiente para saber do meu valor, mas não receber reconhecimento nunca é muito desmotivante. Sim. Né? E até entrando nessa questão do ser reconhecido o tempo todo, de ser bajulado o tempo todo, a pessoa que tem essa necessidade, daí já é uma outra problemática. Daí já não é a necessidade de reconhecimento, aí é alguma questão interna que ela precisa às vezes uma vaidade excessiva, né? Precisa estar sempre brilhando, né? Aí também não é bacana, não. Também não é bacana. Não é bacana com os colegas de trabalho, não é bacana com a própria empresa. Porque daí também tem o outro lado, né, Tati? Eu quero ser reconhecido, mas o que eu reconheço também do meu trabalho? Sim. É como eu me relaciono com as pessoas que estão à volta, né? O quanto eu compartilho os resultados, né? Como fruto do esforço de todo mundo, que tem muito isso. Às vezes
né, a sua área, a sua equipe ali fez uma entrega muito legal e você está esperando que o reconhecimento venha só para você. E às vezes não, boa parte das vezes não é assim, é sempre fruto daquela união, né? Aquele setor trabalhou bem, aquela equipe ali, né, trabalhou bem, o resultado foi legal, mas ninguém brilhou especificamente. Às vezes você fica ali meio frustradinho que você queria que alguém falasse assim: ah, mas você foi especial. Então a gente precisa ter essa dosagem aí, né? De entender que trabalhamos muito bem individualmente, mas muito melhor quando a gente trabalha de forma colaborativa, né? Quando a gente olha para o outro, ajuda o outro, os resultados vêm com outra intensidade. É porque eu fiquei me lembrando, eu já ouvi isso aqui da minha mãe, já ouvi da minha avó, mas daí na relação familiar, mas já ouvi também em relação profissional, né? Quando eles extraem aquele trechinho da oração do Pai Nosso. Você só quer... como é que é? Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade, agora o vosso reino nada. Exatamente. Eu falei, deu branco na hora. Mas eu sempre ouvi isso. Então, quando a gente vai para uma empresa, não é a favor de ambas as partes, gente. É uma troca. É uma troca, exatamente. Então, assim, eu não vou... Eu vejo algumas realidades, algumas partilhas que eu ouço, sobretudo de amigos empresários também, é que existem pessoas que não entregam o resultado, mas exigem. Uhum. Não fazem a própria parte, né? É. Mas querem que todo mundo se mate para que a entrega aconteça e ainda querem brilhar. Aí não dá, né? E aí, o que é reconhecimento de ambas as partes? Como que você vai ser reconhecido? E aí a pessoa que só reclama do salário, que só reclama daquilo que tem que fazer, é o que você disse, o que foi combinado? Outro ditado popular antigo é: o combinado não sai caro. Não é caro, exatamente. Não é? Então, acho que a gente tem que olhar bem para isso. Não é só o que atribuem a mim, é aquilo que eu assumo também. Sim, eu acho que o que resume essa conversa toda, que poderia se estender por muito tempo, né, é a questão da clareza entre o que esperam de mim e o que eu sou capaz de entregar. Né? Às vezes a gente está se esforçando muito, entregando até muita coisa, mas coisas que não são aquelas que são esperadas da gente. Né? Às vezes tem esse descompasso, essa falta de clareza, e aí eu não estou colocando responsabilidade ou no colaborador ou na empresa, não, eu acho que isso também é uma via aí que pode estar interditada, né? Tanto de um lado quanto do outro. Não é tão raro os gestores, né, os líderes ali de uma área, não terem clareza do que esperar da pessoa que ocupa aquela função. Então, principalmente quando a gente tem empresas de menor porte, onde as pessoas executam várias atividades, né, e se confundem no seu papel ali. E aí, nesse sentido, a dica que eu dou para a empresa, né? Mas se você trabalha aí em algum lugar que vive essa situação, você pode levar como uma sugestão. Mesmo que você tenha mais posições, mais funções do que gente, defina, né? Porque se eu, Tatiana, sou responsável por 3 funções diferentes, eu preciso saber com clareza o que eu estou fazendo em cada momento. Que chapeuzinho eu estou, sabe? Que chapeuzinho eu estou vestindo naquele momento, pelo que eu vou ser cobrado naquele momento. Se eu assumir, sei lá, tenho uma responsabilidade na área de logística, e além disso, eu também ajudo com o pessoal da, sei lá, uma área que seja mais ou menos assim, ajudo com o pessoal do PCP, que é Planejamento e Controle de Produção, né? Pode ser que eu tenha cobranças diferentes, entregas diferentes.
né? Pode ser que eu dê conta de fazer as duas coisas, ok, mas eu preciso ter clareza. Então, eu acho que o que favorece ao reconhecimento, tanto, né, dos outros para a gente, como da gente mesmo, para a gente acreditar o próprio valor, é a gente ter clareza do que a gente é capaz de entregar e quais são as expectativas com relação à nossa entrega. Porque aí a gente direciona o nosso esforço, né? A gente não fica perdido que nem barata tonta, às vezes lidando com situações que nem tem a ver com você, né? E aí o seu você não entrega. O seu, no sentido daquilo que esperam de você, você não entrega. E aí por isso você não é reconhecido. E nós É isso. direcionamos o nosso esforço, na verdade, com muito prazer, com muita alegria, em trazer aqui temas interessantes, em partilhar, em conversar, em debater não, porque acho que a gente não debate às vezes, né? É uma troca, né? Eu acho que a gente continua com o nosso propósito de trazer reflexões, né? A partir Exatamente. daquilo que a gente compartilha aqui com você que está assistindo a gente. A ideia é que você se perceba em alguma situação e pense: puxa, será que eu preciso mudar o meu comportamento? Ou ao contrário, nossa, que legal, eu estou acertando, eu penso dessa forma também. Não que a nossa fala esteja correta sempre, né? É só a nossa forma de ver, o nosso ponto de vista, mas pode ser que te ajude aí a tomar novos rumos ou se manter como está. Essa é a nossa proposta. Quero deixar uma pergunta para o pessoal que nos acompanha. Fala aqui para a gente nos comentários. Você acha que a partir dos 40 anos fica um pouco mais difícil arrumar trabalho? Conta aqui pra gente a sua opinião, que a gente está preparando um conteúdo exatamente sobre isso, sobre trabalhar a partir dos 40 anos, tá bom? Então, um beijo grande, não deixe de deixar essa curtidinha, de comentar, de compartilhar, Compartilhar, que é importante, né? ver se Ativa o está lá no sininho sininho, exatamente. e a gente está aqui, viu? Um grande beijo. Beijo, minha Beijo. amiga. Semana que vem a gente está junto de novo. Tchau, tchau, Tchau. gente.